Amém, queridos? Graça e paz. Boa noite. Deus lhe honre. Que a paz que excede o entendimento guarde o teu coração e os teus sentimentos. É uma honra estar aqui. Eu agradeço primeiro a Deus. Obrigado, apóstolo, apóstola, pela confiança. Uma honra poder servi-los. Vocês são exemplos para a minha vida, para a minha família. A todos os pastores, bispos, apóstolos, Deus abençoe vocês. Cumprimento vocês. Está um casal aqui muito importante para mim, minha esposa, meu filho. Aplauda Jesus pela vida deles. Se assente. Eu estava orando quarta-feira à tarde, pedindo a Deus uma palavra, e se consagrando também para ministrar e orando pelo rio do Espírito. E Deus assim me disse claramente, que é uma palavra para nós, para todos nós. E Deus me levou numa passagem em Lucas, capítulo 16, a parábola do rico e do Lázaro. E aí o Senhor Deus me disse no meu espírito: diga a eles que no Hades, ele pediu uma gota de água, sendo que nesse tempo, como foi na vida daquele homem, ele teve a oportunidade de entrar no rio de Deus. Uma coisa tão simples, mas ele pediu água. Quando Jeremias profetiza a Jerusalém, em determinado momento ele diz: o meu coração se encheu de tristeza, estou de luto na minha alma. Por que ele disse isso? E ele continua dizendo: em Gileade não há bálsamo, não há médico. Por que as pessoas não são curadas? Por que as pessoas não são libertas? E aí a gente aprende. Deus, Ele está aqui. Deus, Ele está aqui. O rio de Deus está aqui. E qual é o problema, bispo? É que muitos ainda estão indiferentes em relação ao que Deus tem feito, em relação ao que Deus está fazendo. Deus quer manifestar a glória dele na terra. Deus quer manifestar. Deus mostrou isso a Isaías numa visão. Mas a pergunta é: quem nesse tempo tem sede? Quem realmente entrou nesse ambiente com fome? Quem entrou aqui dizendo: hoje eu vou para o fundo, hoje eu vou me molhar, eu vou nadar, eu vou mergulhar, eu quero mais, eu quero beber mais? Porque as coisas espirituais é para quem quer, não é para quem acha bonito.
é para quem quer. Então Jeremias está em crise dizendo, olha, bálsamo tem, médico tem, cura tem, unção tem, poder tem, palavra tem. Mas o que está faltando? Um coração apaixonado. E nessa noite Deus vai despertar você. Deus vai tirar você da margem, vai levar você para o meio. E você nunca mais vai sair de lá. Só quem crer. Por que eu digo isso? Que tem que ter fome. Isaías 44, verso 3, está escrito que Deus faria surgir mananciais no ermo, rios na terra seca. Por quê? Porque Deus não faz chover em molhado. A condição para receber é ser sedento, é ter fome. Sou apaixonado numa mulher que biblicamente na casa de um fariseu, ela entra, todo mundo estava ali por causa do ibope que Jesus dava, ou por causa de um milagre. Estavam os homens reunidos numa mesa, ela entra, e ela não vai para a mesa, ela vai para os pés de Jesus. Ela não tem toalha, mas ela tem cabelo. Ela não tem água, mas ela tem lágrimas. Você está entendendo? E o religioso que estava no mesmo ambiente disse assim, se ele fosse profeta, saberia que essa mulher era uma pecadora. Jesus sabia. E é por isso que nós estamos aqui hoje. Porque nós também somos. Mas o que diferencia é a paixão, é o desejo, é esquecer quem está do lado, é durante a palavra ser tomado pelo Espírito, é querer mais, é desejar mais. Aleluia. Ô bispo, mas eu não estou bem, eu estou passando por uma situação difícil, complicada. Ok, está escrito. Deus é refúgio, fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia, pelo que nós não temeremos. Ainda que a terra mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rugem e se perturbem, os montes se abalem pela sua braveza, a Bíblia diz, só para quem lê as Escrituras, há um rio, cujas correntes alegram a cidade do nosso Deus. Deus está no meio dela, Deus está aqui e ela não será abalada. Esse rio flui nos santuários do Altíssimo. Esses santuários somos nós. O rio de Deus fluindo, guardando a cidade e fluindo no santuário. Abra a palavra do Senhor comigo. Ezequiel 47. Você nunca ouviu? Ezequiel 47. Abre aí. Abriu? Versículo 1. Antes da vírgula aí. Depois disso. Amém. Todas as vezes que você depara com portanto, todavia, no demais, depois disso, escrito na palavra de Deus,
é que aquilo que está acontecendo aqui no capítulo 47, para acontecer, aconteceu inúmeras coisas. Depois disso, há uma história, há um processo, há um itinerário, que às vezes as pessoas não veem. Você entra num ambiente como esse, você vê uma estrutura como essa, você vê um evento como esse, uma conferência como essa, você vê esse ambiente e você diz, puxa vida, ok, para chegar até aqui. Oração, jejum, choro, noite sem dormir, expectativa, frustração, alegria, tristeza. Mas depois disso, é a nossa história, é a sua história. Quem nos vê não sabe o que nós passamos, não sabe o que nós atravessamos. O homem tem uma facilidade de julgar o que ele vê. Jesus não. Porque quando nós vemos, nós presumimos. Mas só quem acompanha sabe. Só quem está dentro de você sabe. O Espírito Santo. Só quem está dentro da tua casa sabe, só você sabe o quanto você já chorou, você já sofreu, você já padeceu, você foi decepcionado, talvez traído, abandonado, rejeitado. Mas faz parte, é a vida. Ezequiel, no 47, ele vai ter uma experiência tremenda. Mas nós precisamos saber o que ele passou. Porque quando você resolver mergulhar nesse rio, você vai mergulhar com convicção. Você vai ver que a história dele, talvez um pouquinho pior, não sei, do que a nossa, ou igual a nossa. Mas você vai dizer, peraí, eu estou bem. Eu estou melhor do que ele. No ano 606 a.C., a Babilônia cercou as cidades de Judá. E leva cativos homens para a Babilônia. Na primeira leva, levou os nobres. Entre eles Daniel, Misael, Ananias e Azarias. Foram ser profetas, homens de Deus, conselheiros do palácio. Havia sim de momento um conforto, mas eram cativos. Passa-se 8 anos, no ano 597, 11 mil exilados, mais o profeta Ezequiel. Ezequiel, ele vem de uma linha sacerdotal. Ele é filho de Buzi, o sacerdote. Mas o que chama a atenção é que a palavra Buzi, em Ezequiel capítulo 1, significa aquele que foi rejeitado por Jeová. Então ele é filho de um pai rejeitado. Por quem? Pelo próprio Deus. Não sei por quê. Mas Deus é tão lindo e Deus é tão tremendo, e nós precisamos viver isso. Por quê? Porque o nome de Ezequiel não é rejeitado, é Deus é a minha fortaleza. O que é isso, bispo? Deus mudou o nome, Deus estabeleceu um nome.
para que um ciclo de rejeição, de perdas, fosse transformado. Deus está mudando os ciclos no rio do Espírito. Vou dizer mais, não sei o que você passou, o que você atravessou, mas eu estou aqui para lhe dizer, Deus é tua fortaleza. Deus é a fortaleza do teu casamento, Deus é a fortaleza do seu coração, Deus é a fortaleza na vida dos seus filhos, Deus é fortaleza no seu ministério, Deus é fortaleza na tua empresa, Deus é fortaleza na sua célula, Deus é fortaleza no seu ministério, no seu discipulado. E Ezequiel, capítulo 1, começa dizendo, no ano 30º, não fala do quê? No 4º mês, mês de Tamuz, no 5º dia do mês, no 5º ano do cativeiro do rei Joaquim. Irmãos, para ser sacerdote tinha que ser levita. Nem todo levita podia ser sacerdote, porque para ser sacerdote deveria ser do tronco de Arão. Então nós tínhamos da linha, da ordem levítica, os levitas. Nós temos, dentro da palavra, o sacerdote do tronco de Arão e o sumo sacerdote. Segundo Números, capítulo 8, verso 24. Números, capítulo 4, verso 3. Para ser sacerdote, primeiro, era consagrado aos 25 anos de idade. E outra, não era opcional. Por quê? Porque ele era filho de sacerdote. Era a bola da vez, ele seria sacerdote. Se consagrava com 25 anos, só podia exercer todo o ofício sacerdotal aos 30. Por quê? Porque 5 anos era 5 anos de aprendizagem. Você pensa que era fácil ser sacerdote? Não. Tinha que conhecer leis. Tinha que saber discernir quando uma pessoa estava leprosa ou não. Problemas conjugais aconteciam aonde? Onde era resolvido? Onde era julgado? Na mesa do sacerdote. Quem ensinava a lei? O sacerdote. Quem intercedia pelo povo? Quem conhecia e discernia aquilo que era profano do sagrado? Ou sagrado do profano? Puro do impuro? O sacerdote. As leis civis, o sacerdote tinha que conhecer. Todos os níveis. Então era 5 anos estudando, 5 anos aprendendo. E na consagração, se ungia a orelha direita, o polegar direito e o polegar do dedo do pé direito. Por quê? Se ungia com o quê? Azeite e sangue. O ouvido do sacerdote deveria ser purificado, ungido com azeite e sangue. Por quê? Porque ele seria apto a ouvir a voz de Deus. Sua mão seria ungida, por quê? Porque ele tocaria algumas coisas que poderiam o contaminar. E os dedos dos pés, talvez ele iria em ambientes que ele seria guardado na unção de Deus, no sangue do Cordeiro, para não sofrer retaliações. Então havia uma perspectiva, havia um sonho, uma ansiedade para chegar aos 30 anos e exercer o ofício. Ezequiel passou por isso. Por isso que o texto começa dizendo o 30º ano. Do 30º ano do quê? É a idade dele.
na porta do gol, ele executaria todo o exercício daquilo que ele tinha aprendido há 5 anos. E quando realmente estava para acontecer, ele teve uma surpresa. Alguns imprevistos. Ninguém casa para divorciar. Ninguém abre uma empresa para falir. Ninguém investe para perder. Só que existem imprevistos. E a vida é uma caixinha de surpresa, irmãos. A gente não sabe o dia de amanhã. A gente não sabe o que pode acontecer. A gente não sabe. Cabe a nós fidelidade nesse tempo. Cabe a nós buscar o Senhor nesse tempo. Cabe a nós uma consagração, porque a gente não sabe o que realmente vai acontecer. A gente não sabe. Próximo dele se tornar um sacerdote oficial no exercício, no templo, vem o inimigo, cerca Jerusalém, leva 11.000 cativos e leva Ezequiel. Aquele homem que por 5 anos estudou, se consagrou, foi separado, agora ele estava às margens do rio da Babilônia, o rio Quebar. O texto diz, juntos com os cativos na Babilônia. Você já se programou? Você já sonhou alto? Você já programou uma agenda dizendo, não, mês que vem, ano que vem, não sei, daqui 2 anos, eu vou fazer a minha casa, eu vou fazer isso, eu vou concluir, eu vou abrir a minha igreja, eu vou expandir o meu ministério, eu vou crescer, eu sei, puxa vida. Chegou o 5º ano. Onde que ele estava? Às margens do rio Quebar. O que ele não sabia, tendo ele DNA sacerdotal, é que Deus permitiu levar ele para lá. Porque tem ambientes e endereços que nós não queremos ir. E por que a gente vai? Porque Deus nos coloca lá. Para um propósito maior. Aí o texto diz que nesse ano, Jerusalém estava cercada, passou alguns anos, o templo foi destruído, ou seja, não tem como mais ser sacerdote no templo. Mas o texto diz no capítulo 1, verso 1, estando eu às margens do Quebar, o céu se abriu, e eu vi visões de Deus. Você vê o que está acontecendo com o Brasil? Você vê o que está acontecendo na política? De uma maneira coletiva, você está vendo o que está acontecendo com a igreja brasileira? As famílias? Quanta abominação, quanta profanação. Só que eu vou dizer uma coisa para você. Aparentemente é um cerco, só que para nós, para você, os céus ainda continuam abertos. Os céus estão abertos. Toda vez que Deus abriu o céu, abriu no momento crucial de decisões. Todas as vezes que o céu foi aberto, se você olhar no contexto do capítulo, você percebe que algo de ruim estava acontecendo. Por que isso, bispo? Para denunciar, para mostrar, para proclamar, para provar que esse Deus ainda está sentado no trono. Mateus capítulo 3. João Batista está batizando. Os saduceus e os fariseus foram lá. Não para se batizar, mas para criticar. Jesus chega lá.
E o texto diz: e o céu se abriu, e desceu sobre ele uma forma corpórea de uma pomba, e uma voz dizendo: este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Para provar para os religiosos, para provar para os perseguidores, para provar para os fariseus, para os hipócritas, que não entendem disso, que os céus estão abertos. Atos capítulo 7, debaixo de pedrada, debaixo de rejeição e perseguição, Estevão sendo morto, ele viu o céu aberto, ele viu o trono de Deus, e do lado direito do trono, o Filho do Homem de pé. Na ilha de Pátimos, um homem com 99 anos de idade, exilado. A palavra Pátimos significa ilha da morte. Dificilmente alguém saía dali vivo, lugar de morte. Mas no capítulo 4, verso 1, ele olhou para o céu e viu uma porta aberta. Os céus estão abertos. Eu não sei o que você está passando, o que você está atravessando. Eu não sei o que você está enfrentando, a crise, a dor, a tristeza, o choro na madrugada. Talvez uma enfermidade na família, um filho nas drogas. Talvez uma perseguição na empresa. Talvez, não sei se você o conquistou ou faliu. Não, eu não sei. Mas uma coisa eu sei: os céus sempre estarão abertos. Abertos. Ezequiel, ele vê o trono de Deus. E a gente pensa que quando a gente tem uma visão de Deus, assim, do trono de Deus, puxa vida, deve ser aqueles anjinhos voando assim, leve, tipo as águas tranquilas do Salmo 23. Não, o texto começa dizendo, principalmente na versão NVI, e houve uma tempestade. Papai é sanguíneo, gosta de barulho. Quem é sanguíneo sabe disso. Todo mundo escuta o que está falando. Chegou numa tempestade com um trono, um ser vivente no trono, com 4 rostos, querubins, serafins. A palavra do Senhor diz assim, que aquele trono tinha uma roda, virava aquela catraca e fogo, fumaça, trovão e vozes. E o Ezequiel falando: rapaz, irmão, essas coisas às vezes não é para quem está no palácio, não é para quem está sentado numa mesa farta. Essas coisas talvez estão acontecendo para aqueles realmente que estão à beira da margem do Quebar, desprezado, frustrado. Aí vem ele, Deus vem dizendo: Ezequiel, dá uma olhada no meu trono, dá uma olhada na minha glória, dá uma olhada no meu poder. Sou eu que estou fazendo tudo isso. Sou eu. Não é o diabo, não, sou eu. É eu que abato, é eu que levanto, é eu que dou vida, é eu que tiro vida. Eu sou a luz, é eu que envio as trevas, é eu que comando, é eu que dou ordem. O inferno é meu, o céu é meu, toda a terra e a sua plenitude é minha. Aleluia! Tua vida é dele, a tua casa é dele, teus filhos são dele, teu ministério é dele, o teu trabalho é dele. Se entregue a ele e ele cuidará do teu caminho. Está gemendo por quê? Está triste por quê? Está murmurando por quê? Se Deus é por nós, aquela tempestade, aqueles trovões, aquela, desculpa dizer, mas você vai entender o que eu vou falar, aquela bagunça, aquelas rodas saindo faísca, fogo,
Ezequiel falou: rapaz, o que é isso? Porque estava acostumado com aquela liturgia do templo, aquela coisa, sabe assim, aquele ritual, aquela cerimônia. Ah, não, hoje vai ter louvor, não, vai ter oferta, depois vai ter a paz. Aí não vem Deus, com um trono de fogo, rebenta tudo, irmão. Deus não tem relógio, Deus não pica cartão para dizer: não, mas eu tenho que trabalhar. Não, e não tem tempo, dia e noite para ele é a mesma coisa. A Bíblia diz que a noite para ele é como luz. Você está entendendo? Então sai do seu padrão, mergulha no rio, mergulha no rio. Deus está quebrando protocolos. Deus está dizendo: eu quero tomar você, querido. Aleluia. Eu quero possuir você. Foi dito aqui no início, o apóstolo leu: tem um rio para você de águas cristalinas. Aí ele viu o trono, ele viu as rodas, ele viu um arco acima, em cima daquela tempestade havia um arco. Você sabe que Noé só viu o arco depois da tempestade. Você viu que João na ilha de Pátmos só viu o arco e nem tempestade tinha. Estava de boa. Só que ele viu o arco no meio da tempestade. O que Deus estava dizendo para ele? Deus estava dizendo para ele: ó, está bagunçado aí embaixo, a sua visão é fogo, é tempestade, puxa vida, só que é o seguinte, eu ainda tenho uma aliança com você. Toda vez que parar de chover e você vê aquele arco-íris, você dobra o seu joelho e você ora. Desculpa, não é arco-íris não, arco, desculpa. É arco da aliança, arco do concerto, é expressão da Babilônia. O que houve? Todas as vezes que você vê aquele arco, Deus está dizendo: a minha aliança está de pé. Ainda tem uma aliança. Ezequiel está de pé, a minha aliança. Aí Deus vai comissionar ele, Deus vai chamar ele. Ele vai começar a ter visões. Então ele não está ali à toa. Você acha que Deus errou ao colocar você onde Ele colocou? Ô bispo, mas o senhor não conhece lá meu patrão, o senhor não sabe o que eu estou passando no meu trabalho, o senhor não sabe o que eu estou atravessando naquele endereço, o senhor não sabe o que eu passo na minha família. Querido, você não pode ser a vítima, você é a solução para eles. Mas Ezequiel era sacerdote, bispo, eu não sou, e ele nos fez reis e sacerdotes. Irmão, caminhar com Deus, primeira coisa, no capítulo 2, Deus mostra para ele um rolo. Dava uns 3, 4 dessa Bíblia aqui, ó. E diz para ele: come. Por quê? Eu tenho que comer esse rolo. Porque se você não comer ele, você não vai suportar o que está para vir pela frente. Você não vai suportar o que você vai ter que atravessar. Você não vai aguentar o que eu vou te mandar fazer. Você não vai entender. Você precisa se alimentar da minha palavra. Sai do TikTok, Instagram, Facebook e vai comer a palavra. Beber da palavra. Queridos, ele come. O Senhor já diz no capítulo 3 que colocou ele como atalaia. Porque você começa a alimentar da palavra, Deus já chega junto. Você começou a alimentar da palavra, Deus diz: já olha, é o seguinte, já vou colocar você como um atalaia, como uma trombeta. Você tem a palavra. Então ele precisaria alimentar da palavra. Agora presta atenção numa coisa. O apóstolo citou aqui 47, o rio do Espírito, o rio do templo. E a palavra do Senhor diz que saía um rio, só que esse rio ele se divide em duas partes.
E você nunca perguntou por quê? Eu quebrei a cabeça para dizer, Senhor, quais são, o porquê que esse rio divide? É um ribeiro e de repente se transforma em dois? Primeiro, ribeiro é a palavra. Segundo ribeiro, é o Espírito. São dois num, mas ao mesmo tempo eles são separados. Mas de repente eles cruzam novamente. Descodificando isso melhor. João capítulo 3, Jesus chegou para Nicodemos, e Nicodemos, é necessário você nascer de novo. Ele disse, como é que pode um homem sendo velho nascer do ventre da sua mãe novamente? Não tem jeito. O Senhor Jesus disse para ele, olha, aquele que é nascido da carne é carne, mas aquele que é nascido do Espírito é Espírito. Portanto, eu vos digo, necessário vos nascer de novo. Quem não nascer da água, palavra, 2 Tito capítulo 3, verso 5, palavra, e quem não nascer do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então primeiro Deus dá a palavra, porque lá no 47 vai ter o Espírito. Uma junção da palavra e do Espírito. Jesus diz, João capítulo 6, versículo 63, as minhas palavras são Espírito e vida. Amados, no capítulo 3, 4, o Senhor chega para Ezequiel e diz, Ezequiel, faz uma maquete de Jerusalém. Pega uma chapa de ferro e põe na frente e deita do outro lado, à direita da cidade. 390 dias você vai deitar. E quando completar 390 dias, você vai voltar a placa ao contrário e vai deitar 40 dias do lado esquerdo. Para representar o cativeiro. Ai, bispo, meu sonho é ser profeta. Ô bispo, por que Deus faz isso com os profetas? Porque o profeta, ele tem que participar do sofrimento de Deus. Por que isso? Da tristeza de Deus. Porque quando ele pregar, quando ele anunciar a profecia, ele vai anunciar com autoridade. Você entendeu? Não é oba-oba não. Você vai ter que viver o que você vai pregar. Deus primeiro põe você na peneira, e depois você com autoridade você ensina. O bispo, eu não sei porque que eu estou passando por isso, porque Deus quer usar você. Vou dizer de novo. Deus quer e vai usar você de uma maneira sobrenatural. Pode estar passando por luta, por dificuldade. O choro pode durar uma noite, mas pela manhã, a unção, o Espírito, a alegria, o gozo, a restituição, a prosperidade, a família, a bênção de Deus virá. Aleluia! Mandou ele rapar a cabeça e rapar a barba, irmão, para um judeu, para um sacerdote, fazer isso, não é fácil. Dividiu em 3 partes, rapa a cabeça, rapa a barba. Primeiro você vai cortar o cabelo, uma parte, terça parte você vai cortar com a espada, outra parte você vai queimar, outra parte você vai lançar no vento, para mostrar para eles o que ele ia fazer com o povo dele, o que Deus ia fazer com Jerusalém, ia espalhar, ia matar a espada, ia queimar com peste, com praga, ia morrer de fome. E Ezequiel passando por isso. Senhor, mas eu vou ter que fazer, vai ter que fazer. Não bastasse isso, um dia Deus chegou para ele numa visão e disse, é o seguinte, faz o teu almoço, mas você vai temperar a comida com fezes humanas. É Deus mandando fazer, é Deus mandando. E vai comer na frente deles, vai servir para os anciões, os cativos. Aí Jeremias, aí Ezequiel falou, Senhor, eu nunca toquei em nada imundo, eu nunca comi nada imundo, eu nunca pratiquei aquilo que é profano, eu aprendi na escola sacerdotal.
a não mexer com essas coisas. Deus falou, então eu vou colaborar. Pega fezes de animais. Faz uma salada de cocô de cavalo. Come e dê para eles. Para dizer o que eles vão comer no cativeiro. Amados, 2 Pedro capítulo 1, a palavra do Senhor diz que o Senhor Deus nos chamou e apresentou as suas promessas para nós, para que nós nos tornássemos participantes da sua natureza. Se eu não andar no Espírito de Deus, eu não consigo ter a natureza de Deus, porque não tem como o céu se alegrar se houver tristeza na terra. Não tem como pessoas morreram se suicidando, nas drogas, na bebida, na prostituição. Isso entristece o coração de Deus, e isso tem que também entristecer o nosso coração, porque se não entristecer, nós não andamos no mesmo Espírito. Deus levanta ele, manda ele profetizar a ruína de Jerusalém. E é contra todas as nações que oprimiram Jerusalém também. Os amonitas, os moabitas, o Egito, inclusive Tiro. Capítulo 28. Só que teve um dia que o Senhor Deus disse para ele, pega o teu turbante, caça o teu sapato e vai profetizar, vai profetizar. A Bíblia diz que ele saiu isso de manhã, profetizou, fez a obra de Deus pela manhã, à tarde a mulher dele morreu. E Deus visitou ele e falou assim, ó, você vai enterrar sua esposa sim, só que você não vai chorar, você não vai lamentar, não haverá lágrima nos teus olhos, porque o que eu estou passando com Jerusalém, a minha perda em relação à minha noiva, em relação ao meu povo, é aquilo que também você vai sentir em relação à sua esposa. Andar com Deus não é para qualquer um, querido. E nós precisamos viver o evangelho correto, o espírito correto e o Jesus correto. A porta é estreita, o caminho é estreito, mas é o caminho de vida abundante. É o caminho de céus abertos, é o caminho cheio no Espírito Santo, é o caminho dos dons espirituais, dos dons individuais, dos dons ministeriais. É andar por fé e não por vista. Bispo, mas espera aí, irmãos. No capítulo 10, repetiu a visão que ele viu no capítulo 1. Tempestade. O altar. O trono. Tudo de novo, a mesma visão. Eu orando, perguntei para Deus, Senhor, por que o Senhor repetiu essa visão de novo para ele? A mesma coisa. Aí eu consegui ver, no capítulo 10, se não me engano, verso 23 ou 24, está escrito que eu queria saber aquele negócio da roda. E lá tem um nome, Galgal. Qual que é o nome da roda? Fala em língua aí, Galgal. Galgal. É o nome das rodas. Na minha versão diz o significado, revolvente. Eu fui procurar saber o que é isso. Aquilo que roda desorganizadamente. E desorganizando para onde passa. Falei, meu Deus, agora piorou tudo. Então, eu pensei que Deus era organizado, mas ele vem com o trono dele e sai bagunçando tudo. Aí eu entendi o que está escrito no livro de Ageu, que o Senhor faria abalar os céus e a terra. Deus traria um terremoto. Hebreus capítulo 12, se não me engano, diz assim, que Deus ele traz um terremoto, ele abala, ele traz uma tempestade, ele desorganiza para quê? Para remover aquilo que é móvel, para que o imóvel, aquilo que é eterno, aquilo que tem valor para ele, venha permanecer. Seria Deus remover a palha, para guardar o trigo no celeiro. Por que Deus... Aí, a pergunta foi, Senhor, por que o Senhor repetiu a mesma visão?
Deus me levou em Gênesis capítulo 41. Faraó teve 2 sonhos duplicados. Ou melhor, um sonho duplicado. 2 sonhos. Basicamente a mesma coisa. Quando José vem interpretar, ele pergunta, por que veio duplicado? Aí José responde assim, porque eu tenho pressa em fazer. Quando revelou-se a mesma visão para Ezequiel, Deus estava dizendo, eu tenho pressa, eu tenho um rio para você, eu quero te levar para esse rio, eu quero curar você, eu quero curar as nações, eu quero curar as margens do rio, eu quero produzir, eu quero multiplicar, eu quero abençoar, eu quero salvar, eu quero trazer vida onde está estéril, eu quero curar o canceroso, eu quero batizar no meu espírito, eu quero entrar naquela Gepã, naquele dia, naquela sexta-feira, eu quero encher, eu quero levar eles para o fundo, eu quero batizá-los. Irmãos, ainda Ezequiel carregava no coração dele a perca do ofício sacerdotal no templo. Aí no capítulo 40, Deus falou, isso aqui é o templo. Eu vou te mostrar um templo. No nosso tempo, dia 23 de outubro de 573 a.C., ele teve uma visão do templo. Só que não era o templo que Deus ia, depois dos 70 anos, através de Ageu, Zacarias, Esdras, etc., Zorobabel, reconstruir. Por quê? Porque se você consultar as medidas, a simetria do templo, ele não cabe no espaço onde tem o templo, ou onde tinha o templo de Salomão. Irmão, eu olhei aquilo, falei, Senhor, que negócio doido. E aí eu descobri que o templo que Deus revelou para Ezequiel não tinha catiçal, não tinha arca, não tinha altar de incenso, não tinha mesa de pães, não tinha véu. Só que tinha altar de sacrifício, tinha bezerro e sacerdote, a casa de Zadok. Zadok significa família fiel, moralmente fiel, alguma coisa assim. E tinha um bezerro que representa Cristo, e o altar de sacrifício. E o sacrifício? Romanos capítulo 12, verso 1. Rogo, pois, irmãos, que apresenteis diante do Senhor como um sacrifício santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. A visão do tempo, ela aponta para o nosso tempo. É revelado no Evangelho. Claro, tem uma dose escatológica para o milênio. A gente precisa separar isso. Mas o templo, o santuário, não tinha isso. Então ele denuncia mais uma pessoa do que uma estrutura. Aí quando eu li o 43, e eu estou indo para o final, acompanhe comigo. No 43, a palavra do Senhor diz assim, então me levou a porta para o caminho, do Oriente, ou seja, a porta do templo. Eis que a glória do Deus de Israel vinha do caminho do Oriente, e a sua voz era como a voz de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da glória, e o aspecto da visão que eu vi, como da visão que eu tinha visto, quando vim destruir a cidade, eram as visões que eu vi junto ao rio Quebar, cair sobre o meu rosto, e a glória do Senhor entrou no templo, pelo caminho da porta, cuja face está do lado oriental. Irmão, quando você lê, não sei se você é igual eu, quando eu leio um negócio dele, eu falo, Senhor, me explica. Eu não durmo. A Paula sabe disso, eu fico fazendo pergunta. Fala, por quê? Mas 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 por quê? Presta atenção. A glória havia saído.
A última manifestação de glória, de glória, de glória no templo, foi quando Salomão dedicou o templo. 1 Reis 8. Mas a visão que ele teve depois das abominações, capítulo 8, capítulo 9 de Ezequiel, a glória havia deixado, mas Deus mostrou um templo para ele, um santuário para ele, dizendo: ei, a glória está voltando, e ela está vindo do norte, ou melhor, do leste, oriente, leste, em rumo ao sul, ou melhor, ao oeste, desculpa. Oriente, poente. Aí você vai em Mateus capítulo 21, Jesus está em Betfagé. O que significa Betfagé? Cidade dos, Campo dos Figos, cidade dos figos, terra de figueira. Próximo da onde? Do Monte das Oliveiras. Que fica o quê? Ao oriente do templo. Eu falei, meu Deus, hoje eu morro. Jesus vem, pede seus discípulos, você sabe da história, monta numa jumentinha, hosana nas alturas, hosana, 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 o Filho de Deus. Eles glorificam, eles exaltam Ele como Rei. Ele entra pelas portas de Jerusalém, mas a palavra do Senhor diz que Ele vai lá na onde? Ele vai no templo. Quando a Bíblia diz aqui, Deus mostrou para Ezequiel no capítulo 43, o retorno da glória seria quem? Jesus entrando dentro daquele templo. Por quê, bispo? Porque Jesus é a glória visível do Deus invisível na terra. Pedro disse que ele foi revestido de honra e glória. Aí, ele entra no templo, a primeira coisa que ele faz no templo é expulsar os cambistas. O que é isso? Purificar o templo. Então a glória representa quem? Cristo, Jesus. Deus revelando para Ezequiel: Ezequiel, como Deus revelou para Ageu, essa é a glória da última. E quem que é a casa? 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 Quem que é o templo? Quem que é o santuário? Quem? Não estou ouvindo. Quem que é? Dá uma olhada para o lado. Não, quem? Quem é a casa da glória de Deus? Quando o Espírito Santo pegou nós pela primeira vez, não ficou um cambista, não ficou um ladrão, não ficou um macumbeiro, não ficou um idólatra, não tem, irmão. Ele chega, ele põe tudo para fora e ele toma o templo, ele enche o templo da glória, aleluia. A Bíblia diz, a palavra do Senhor diz, que a criação geme esperando os filhos manifestar o que é? A glória. A expectativa não está no céu, a expectativa está aqui hoje, meu irmão. Há uma expectativa hoje, é os céus que estão em expectativa, dizendo: olha, tem um filho meu lá, tem uma filha minha lá. Puxa vida, Deus no trono dizendo: não, deixa, eu quero ver ela manifestar. Eu quero ver ela manifestar a glória que eu coloquei dentro dela, no templo, no santuário. Mas aí nem no culto você vem, nem uma célula você quer abrir, nem pregar você quer. Você fala: meu sonho é ser profeta. Na onde? Deus fez isso com ele. Esse mesmo encontro aconteceu em João capítulo 4. A glória e um templo sem glória, a mulher samaritana. Mas quando ela bebeu da água que estava, meu Deus, quem está com sede aqui? 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 Pastor Marcelo, sobe aqui rapidinho. Rápido. Antes que o apóstolo levanta a mão.
irmão, depois de tudo isso, disso, de tudo que eu falei para você aqui, resumindo um panorama, depois disso, presta atenção, aonde que Ezequiel começou o ministério dele? Na margem, de qual rio? Da Babilônia. E aonde Deus vai levar ele? Na margem, de qual rio? Do rio de Deus. A Síria tem rio, Abana e Fapá. Egito tem rio, rio Nilo. Babilônia tem rio, Quebar. Deus tem um rio, por quê? Porque os rios das nações não conseguem saciar a nossa sede, mas o rio de Deus vai te saciar, vai te pegar, e vai fazer de você um rio a jorrar a vida eterna. Quantos querem isso hoje? Não, quantos querem ir? Não, tem gente olhando para mim, ouvindo o irmão falar amém, quieto. Quantos aqui querem? Presta atenção. Presta atenção. Ezequiel tem uma visão de um homem com uma cana na mão. Fica de frente para mim. Ele tem uma visão de um homem com uma cana na mão. Ah, ok, chega para cá para a câmera pegar. Está sendo filmado. Fica aí. Aí a palavra do Senhor diz que ele tem uma visão. E na visão um homem de linho branco, com uma cana de medir, vai lá na margem do rio. Revela para ele a visão da casa, do santuário. E das portas dessa casa, do norte para o sul. Agora o rio saía, fluía. E ele observando, dentro da casa. Depois ele se desloca da porta e vai para o lado de fora. E o que estava acontecendo do lado de fora? Ele não vai cair não, irmão, pode ficar em paz. O rio estava fluindo. Porque, irmão, nós não temos que fluir somente dentro do tabernáculo, dentro do templo. Mas precisamos fluir o Espírito lá fora. O rio começa aqui, mas termina não lá fora. Até os confins da terra. Aí, quando ele sai do lado de fora, o homem de linho branco mede, em covados, 500 metros. Só que presta atenção, a minha versão diz, e me fez passar. Ele não chamou. Ele mediu. $500 metros. Águas deram nos tornozelos. Mediu mais 500. Como que é andar com Deus? Já que molhou o pé, vamos molhar o joelho, É assim andar com Deus. Nada de voltar para trás. Mediu. E me fez passar mais 500 metros. Águas que davam pelos, mediu mais 500. Águas que davam pelos lombos. Aí, presta atenção no texto. O homem mede mais 500. Só que ele não vai lá buscar. Vai ter um momento que você vai ter que decidir a sua vida. Pega o teu filho a quem tu amas, Abraão. Teve que decidir. O Espírito Santo falando para Paulo não descer a Jerusalém, ele diz, o que importa é cumprir o meu chamado com alegria. Vai ter que decidir. E o Espírito não busca. Por quê? Porque até aqui, irmão, é obediência. E daqui para cá é coragem.
Agora, se você olhar do lado de fora, você vai ver o mesmo nível as águas. Só quem está dentro sabe. Por quê? O nível está assim. A medida, a superfície está assim. Mas o rio de Deus é assim. Você tem certeza que você quer entrar? Você tem certeza? Aí ele diz, aí você fala assim, ele foi para o fundo? Não. Ele diz, essas águas eram tão profundas que tinha que passar nado. Ele não entra. Ele não vai para o fundo. Aí o anjo, o homem, quando vê que ele não vai para o fundo, a Bíblia diz que o homem pega ele e leva ele para a margem. Porque vai chegar um momento, ou você enfrenta o desafio que Deus te colocou, ou Deus te traz de volta. É assim que funciona. Ou você enfrenta no espírito, orando, chorando, ou Deus está dizendo o seguinte, não, vou te levar para a margem. Só que o rio está fluindo. Tem uma quantidade imensa de peixe. As árvores, elas não somente são curadas, porque são árvores de justiça, mas também as suas folhas produzem curas e frutos. E o rio se divide em dois, parte vai para o mar oriental, que é o Mar Morto, e parte, o outro ribeiro vai para o Mar Mediterrâneo, que é o Ocidente, que representa o quê? Nós. O rio começou lá. No dia que o Espírito Santo desceu em Atos 2. Só que o ribeiro dele está aqui hoje. Vou te dizer de novo, ele está fluindo aqui hoje, ele está fluindo aqui, ó. Quem quer mergulhar nesse rio? Só para quem entender, quem quer mergulhar nesse rio? Quem quer mergulhar nesse rio? Então levanta-te, filho do homem. O anjo já mediu. Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos. Esquece quem está do teu lado. O rio, ele é crescente, permanente e profundo. O rio é dele, mas a sede é nossa. A profundidade é dele, mas a coragem é nossa. Quantos querem entrar? Como aquela mulher que se aproximou daquela casa sem ser chamada, e foi aos pés, e foi chorar, e foi enxugar, foi adorar, foi ungir. Se aproxime desse altar. Porque se tem um lugar mais próximo de onde Deus realmente está, que é uma representação da sala do trono, é o altar. É o altar. E Ele está aqui. Ele está aqui. Aquela mulher de João capítulo 4, a mulher samaritana, quando ela disse assim: Senhor, aonde tem dessa água que eu quero beber? É só você falar para ele: papai, eu estou com sede. Papai, eu quero entrar nesse rio. Todas as experiências que eu tive com Deus, as revelações que eu tive com Deus, eu disse: Senhor, eu quero. Fala, mostra. E é para quem quer. É para quem quer. Começa a orar. Erga a sua voz. Tem gente aqui que faz tempo que não ora.
Tem gente aqui que faz tempo que não chora. Tem gente aqui que se encontra como Ezequiel à beira da margem do Quebar. Mas Deus está dizendo: eu tenho um rio, eu tenho visões para você, eu tenho uma aliança com você, eu ainda estou no trono, eu ainda reino sobre as nações, sou eu que governo todas as coisas. Apenas me obedeça, Ezequiel. Apenas quando eu te chamar para molhar o pé, mole. Quando eu te chamar para ir até o joelho, vá. Quando eu te chamar para entrar até os lombos, entra. Mas quando você vê que o negócio ficou difícil, mergulhe. Mergulhe. Remandara soedere carre cabaga, remandara soedere soe, rabara sabacada naração. Erga tuas mãos aos céus, fecha os teus olhos. O rio é dele, a água é dele, o trono é dele, o templo é dele, a glória é dele. Deus quer curar você nessa noite. Deus quer libertar você nessa noite. Enquanto você ora aqui, Deus visita a tua casa, a tua família, o teu ministério. Ramanda la soia. Adore, adore, adore. Teu rio de vida aqui. Há uma unção no rio. Sinto fluir. Ramandara soia, recorre, cacho.
Jesus está despedindo dos seus discípulos. Ele diz: eu irei, mas quando eu for, eu enviarei outro Consolador. Aí o texto diz: e quando ele vier, ele já está aqui. Ele vai convencer do juízo, da justiça e do pecado. O que Deus vai fazer nesses dias vai mudar a sua maneira de pensar, sua maneira de agir. Haverá curas, visões, revelações. O que vem pela frente, irmão, hoje nós só molhamos os pés, mas até terça-feira você nunca mais vai querer sair desse rio. Você crê nisso? Você crê nisso?